Senhor Presidente, infelizmente não de todas as bancadas, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país de pobres com impostos de ricos. Basta olhar para a história para perceber aonde conduz o socialismo. Impostos altos, salários baixos, serviços públicos em ruptura, pobreza e miséria. E a receita socialista tem sido levada à risca pelos nossos governantes, refletindo-se de forma particular na perda real de salários e, consequentemente, na perda de poder de compra. Em 2022, os portugueses perderam, em termos reais, cerca de 3 mil milhões de euros, devido ao impacto da subida dos preços, ou seja, em 2022, os trabalhadores tiveram um corte médio de 676 euros e, a par disso, o Estado encheu os cofres e aplicou aos contribuintes a maior carga fiscal de sempre, atingindo 87,1 milhões de euros, o que correspondeu a 36,4% do PIB. Como se não bastasse, Portugal continua a fazer parte do grupo de 14 países da União Europeia, onde as retribuições mínimas estão abaixo dos 1.000 euros brutos mensais, situando-se atualmente nos 760 euros. E se pensarmos que 20% dos trabalhadores portugueses recebem 760 euros mensais, ficamos com uma noção das dificuldades por que tantas famílias passam. Com o salário mínimo não se vive, sobrevive-se. E tenta-se esticar o dinheiro para pagar as despesas de habitação, de alimentação, da educação, da saúde, todas elas a preços exorbitantes. Senhoras e senhores deputados, hoje em Portugal ter um posto de trabalho já não é suficiente para evitar que um cidadão entre nas listas e estatísticas da pobreza. Os cidadãos trabalhadores continuam a engrossar a taxa de risco de pobreza em Portugal, que antes das transferências sociais e segundo os dados da Pordata, abrange 42,5% da população, quase 4 milhões e meio de portugueses. Na verdade, os dados indicam que cerca de 1/3 das pessoas em situação de pobreza são trabalhadores, a maioria com veículos e salários considerados estáveis. Em síntese, em 2022, 56% dos trabalhadores recebiam um salário inferior a 1.000 euros, sendo que em relação aos mais jovens, a percentagem situava-se nos 65%. Perante estes baixos níveis salariais, cresce a tendência à imigração, em que as profissões mais qualificadas têm apetência para procurar um melhor nível de vida no estrangeiro. Senhores deputados, Portugal merece mais e melhor. A pobreza é um flagelo que deve mobilizar e unir toda a sociedade civil e política na resolução deste drama social. É preciso criar políticas de incentivo ao crescimento económico e aumento de produtividade ao lado dos trabalhadores e entidades patronais, ocupando o Estado um lugar de cooperação e não de obstáculo. É por isso mesmo que o Chega defende o aumento do salário mínimo, em que o Estado ajuda as empresas nesse signo social, ao contrário das propostas da extrema-esquerda, que apenas iam gerar mais falências e desemprego. Não basta aumentar o salário mínimo, imputando esse ónus às empresas, ignorando as dificuldades que vão ter na implementação desse mesmo aumento. Nesse sentido, é de enorme importância refletir sobre o valor que somam as despesas das micro, pequenas e médias empresas com salários e outros encargos sociais e de que forma o aumento do referido salário mínimo impacta na estrutura de custos fixos operacionais e na gestão de risco destas empresas. Não podemos esquecer que os custos associados a salários enquadram-se na tipologia de custos fixos operacionais e podem afetar a capacidade de ajustamento das empresas, a mudanças repentinas e de peso, colocando muitas vezes em causa a sua sobrevivência. De forma alguma pretendemos que uma solução para aumentar o salário mínimo contribua para o encerramento de empresas e o despedimento dos seus trabalhadores. Nesse sentido, é essencial aprovar um programa de apoio às empresas que demonstra um peso de custos fixos operacionais superior a 30%, por forma a que estas consigam fazer face ao aumento previsto da retribuição mínima mensal garantida. Senhores deputados, termino esta minha intervenção deixando bem claro que aumentar o salário mínimo para 900 euros é fundamental, pois aproxima-nos da média europeia, mas principalmente permite melhorar a vida de mais de 1 milhão de portugueses.
é que ter metade da população de mão estendida pode servir os interesses do socialismo, mas não serve seguramente os interesses de Portugal e dos portugueses. Obrigado.